Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia de aula do curso Desafio OAB. Esse curso tem o objetivo de ratificar, sedimentar toda a parte teórica, né, que você tem nos cursos, ou para quem não quer fazer mais a parte teórica, ele tem o objetivo de rever as disciplinas, mas com foco nas questões, né, que é a parte, acho que mais difícil, mais dolorosa é de fazer questões, né? Então, o curso tem o objetivo de você conseguir até assistir a aula depois e conseguir rever, mas o grande objetivo nosso é pensar em temas e questões, ou seja, para você imaginar como que você precisa estudar. Então, depois da parte teórica, para fixação de conteúdo, o que funciona mesmo é resolver o maior número de questões possíveis, né? A gente vê que essa prática faz com que vocês tenham grandes chances de aprovação. Lógico, a gente tem que subtrair nervoso, subtrair uma série de outras coisas, né, de circunstâncias externas, mas uma das boas partes da preparação, ou uma das melhores práticas da preparação, é fazer questões, porque a gente vai conhecer o examinador. Na prova da Fundação Getúlio Vargas, nós temos 76 casos práticos, né, para 4 questões diretas. Normalmente é isso que acontece. Quer dizer, 76 casos práticos revelam uma prova extremamente cansativa, de enunciados de 10, 11, 12 linhas que você precisa ler. Eu sempre brinco, quando você chega no meio do enunciado, você não sabe mais se foi Maria que matou João, se foi João, aí você volta, né, para o começo do enunciado. Quer dizer, é uma prova muito cansativa. Mais do que uma prova difícil, a prova de primeira fase, ela cansa você, que você vai ler 76 historinhas. E é uma tragédia ler 76 histórias, né? Nós temos aí, no máximo, 4 questões diretas, que seria, por exemplo, imunidade é 2 pontos, tributo é 2 pontos. Então, quer dizer, não é assim. Você vai ter um caso prático, ele vai falar para você a respeito de um exemplo que ele quer tratar, e sempre vai ser objetivo de pergunta e objetivo de busca da sua parte, assinale a alternativa correta. Não cai incorreta na prova da FGV de primeira fase, é só correta. O que neste sentido é mais tranquilo, porque quando cai incorreta, você fica pensando, nossa, engraçado que eu estou lendo, estou vendo não errada. Tem a impressão que está tudo certo, não é assim? Quando a gente vai ler. Então, isso não acontece na prova da Fundação Getúlio Vargas, não tem verdadeiro e falso, não tem aquelas assertivas 1, 3 e 4 estão certas, que aquilo ali é a prova do capeta também, né? Então, qual é o objetivo da gente aqui no curso? Estimular vocês a fazerem questões. Então, tentar pensar o que o enunciado nos deixou de chance e de oportunidade de acertar. Que palavras que podem ser retiradas do enunciado e que palavras que têm que ser retiradas das alternativas incorretas para a gente deixar as alternativas incorretas de lado. Vocês vão despertar em vocês uma prática de fazer questões, isso vai ajudar demais. Vocês vão ver como vocês vão evoluir num estudo, como o estudo vai ficar bom, como vocês vão se aperfeiçoar. Para quem está fazendo intensivo ou extensivo, o curso de desafio serve para isso, para pegar a parte prática e olhar o que tem lá no curso, na teoria e colocar na resolução de questões. Para quem faz questões, virar um louco, maníaco de fazer questões. Com o tempo, você vai perceber que você vai aumentar muito o seu índice de acertos nas questões que você faz. Você vai perceber que vai ser fácil para você fazer 10 questões e acertar 10. No começo não vai ser assim. Você vai fazer 5 e errar 11. Até as que você não lê, que você passa, nossa, já errei. Passei o olho, já estou fazendo errado. Isso vai acontecer, é normal. Mas daqui a pouco, o daqui a pouco eu estou falando, é assim, em 15 dias, mais ou menos, fazendo questões todos os dias, você já vira o jogo e começa a acertar muito. Então, onde é que tem que fazer questões? Onde der. No number 1, no number 2, tomando banho, falando, não sei. Você vai fazer em todos os lugares que você conseguir. Baixa a prova da FGV, muito bom, porque a gente vai conhecendo como o examinador trabalhou nas últimas provas, você vai perceber um repeteco de questões, ele volta às mesmas questões, aos mesmos exemplos, ele muda o nome, porque não há banco que resista, né, a tantas provas. E uma das coisas, ter livro de resolução de questões. A gente tem o nosso curso aqui, mas você fique à vontade para experimentar qual livro você gosta. É interessante que você tenha para você poder diariamente ter ali uma prática de resolver questões. É importante que você escolha um livro que você goste do autor, que resolve uma questão que você tem dificuldade de uma disciplina, por exemplo, sabe? Sei lá, eu, por exemplo, Roberta, odeio o processo do trabalho.
Então, quando eu vou comprar um livro, eu olho como é que o cara de processo de trabalho escreve, se ele me ajuda ou se ele ramela na missão comigo. Eu penso sempre assim. Então, você imagina isso. Vai lá para uma questão, uma disciplina que não é do seu, sabe, da sua praia, você não gosta daquilo. Professora tributário, tá bom, ok. Vai lá em tributário ver se serve o escritor ou a escritora que falou sobre aquela questão. Interessante que vocês comprem um livro que fale sobre as alternativas, comentem a alternativa errada, diga se é uma questão difícil, uma questão fácil, se é jurisprudência, se é doutrina, onde está a fundamentação legal, que seja um livro completo, mas um livro focado para a primeira fase da FGV. Sabe esse livro de 10.557 questões? Não serve isso daí. Porque tem CESP, tem VUNESP, e só serve FGV OAB. É para isso que você vai estudar, não é para outras bancas, né? Então, vocês estão no lugar certo. Fazer curso de questões faz toda a diferença para qualquer carreira que você queira seguir. A OAB, então, mais ainda, tá bom? Então, eu separei 2 temas para a gente tratar, são um dos temas que mais tem incidência na prova de primeira fase. Nesse primeiro bloco, a gente vai tratar as espécies tributárias, tá? Vamos lá falar sobre as questões, então? Eu coloquei um enunciado assim. Um Estado da Federação é questionado a respeito da exigência de uma taxa, mesmo ou sem que haja a efetiva prestação de serviço. A respeito desse questionamento, assinale a alternativa correta. A gente está dentro de espécies tributárias, ele está falando para a gente a respeito de uma exigência de taxa, e esta exigência de taxa acontece pelo Estado, mesmo que não haja uma efetiva prestação de serviço. Com relação a esse caso, assinale a alternativa correta. Letra A. Ainda que a atividade administrativa não seja posta à disposição do contribuinte, a taxa pode ser cobrada, haja vista que a sua cobrança independe da disponibilidade do serviço. Essa é a letra A. Letra B. As taxas serão sempre cobradas em decorrência de serviços divisíveis, não sendo obrigatória a especificidade desse serviço. Letra C. Nos serviços definidos em lei como de utilização compulsória, postos à disposição do contribuinte mediante a atividade administrativa em efetivo funcionamento, a taxa pode ser cobrada mesmo sem a utilização do serviço efetivo pelo sujeito passivo. E letra D. É inconstitucional a taxa de cobrança exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou de resíduos provenientes de imóveis. Na letra E, que taxa é essa? Que taxa é essa que ele está falando? Ó, quer ver? É uma taxa cobrada em razão de serviços públicos de coleta, remoção, tratamento e destinação de resíduos de lixo. Que taxa é essa? Qual o nome da taxa? Taxa de lixo. Essa taxa é inconstitucional? Não, essa taxa é constitucional. Essa é a primeira que a gente tira na nossa frente, porque a súmula vinculante 19 diz que a taxa, inclusive, é constitucional. A primeira que a gente arranca é essa daqui. Essa está errada, tá bom? Professor, eu não sabia nada de taxa, mas eu lembro que taxa de lixo é constitucional. O município pode cobrar, não há problema algum do município realizar a cobrança. O ente competente que cobra a taxa de lixo é o município e não há nenhum problema. Vamos falar sobre as demais? Quais são as outras que a gente pode tirar da nossa frente aqui, tá bom? Vamos lá. Letra A. Ainda que a atividade administrativa não seja colocada à disposição do contribuinte, a taxa pode ser cobrada, haja vista que a cobrança independe da disponibilidade do serviço. Você acha que é possível? Ele está dizendo, mesmo que não esteja disponível, pode ser objeto de cobrança de taxa. Certa, errada, guarda essa, faz o que com ela? Acha que está errada? Posso riscar? Tá bom, então elas estão falando aqui, viu? Eles, né? Tem um menino e 65 mulheres na sala. As taxas sempre... Eu tô aqui colocando o que vocês falaram, tá bom? As taxas sempre serão cobradas em decorrência de serviços divisíveis, não sendo obrigatória a especificidade desse serviço. Certa ou errada? Por que ela está errada? Lembra qual que é o fato gerador de taxa? Especificidade e divisibilidade. Olha como ela está com vício aqui, ó. Não sendo obrigatório, ou não sendo obrigatória a especificidade desse serviço. É mentira, porque a taxa tem como fato gerador o serviço público específico e divisível, inclusive colocado à disposição do contribuinte de forma efetiva
ou potencial. Essa daqui também está com vício, certo? Tá bom, essa daqui foi a mesma que tirei, tá? Essa daqui está errada. O que mais que está errado aqui? Ou a gente chegou na certa? Olha o que ele fala. Letra C. Nos serviços definidos em lei, como utilização compulsória, ou seja, você utiliza não porque você quer, mas porque compulsoriamente, independentemente da sua vontade, ele tem que ser colocado à sua disposição. É isso que ele está falando. Ó. Nos serviços definidos em lei como de utilização compulsória, postos à disposição do contribuinte mediante atividade administrativa em pleno funcionamento, em efetivo funcionamento, a taxa pode ser cobrada mesmo sem a utilização efetiva pelo sujeito passivo. Quer ver um exemplo disso daqui? A taxa de esgoto. A taxa de luz. É que não é de luz, luz não é taxa. Mas você imagina, quando você fecha a sua casa e vai viajar, o serviço de tratamento de água potável não continua sendo colocado à sua disposição? Quer dizer que a gente tem uma disponibilidade potencial daquele serviço, mesmo que o serviço não esteja efetivamente colocado à sua disposição. O serviço efetivo é aquele que você vê. O serviço potencial é aquele que, mesmo que você não veja, compulsoriamente ele é colocado à sua disposição, por uma questão do serviço que se presta, e mesmo que você não esteja fazendo uso, usufruindo aquele serviço público colocado à sua disposição, ele continua em pleno funcionamento. É o que a letra C fala. Ó. Ele diz, nos serviços definidos em lei como de utilização compulsória, o serviço de tratamento de esgoto, de tratamento de água, né? Oi? É um exemplo, né, que a gente consegue ver. Postos à disposição do contribuinte mediante uma atividade administrativa em efetivo funcionamento, a taxa pode ser cobrada mesmo sem a utilização efetiva do serviço que é colocado à disposição pelo sujeito passivo, para o sujeito passivo. Entenderam? Ficou claro, pessoal? Tudo bem? Por que ela pode ser cobrada? Então, veja, ó. O que nós temos aqui, ó? Coloquem aí para vocês como fundamentação legal, tá? Ó, coloca aí para vocês como fundamentação legal o artigo 145.2 da Constituição Federal e o artigo 77 a 79 do CTN. Por quê? O que nós vamos pensar, ó? Aqui no artigo 145 a gente tem a definição e fato gerador de taxa. E aqui do 77 ao 79, nós temos a definição dos dois fatos geradores de taxa, tá? Serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte de forma efetiva ou de forma potencial. E a taxa de polícia. Então, nós temos dois fatos geradores de taxa, tá? O fato gerador do serviço público específico e divisível, de serviço público, e a taxa que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. O exercício regular do poder de polícia. Sabe o que é o poder de polícia? É o poder de fiscalização. Sabe o que é o poder de polícia? Eu sempre penso nos seguintes exemplos para a gente pensar a respeito do poder de polícia. O poder de polícia foi aquilo que faltou na fiscalização e aquela tragédia que aconteceu lá no CT do Flamengo. Faltou o quê? O poder de fiscalização, não foi? Lembra que eles não fiscalizaram, não vigiaram? Aquela planta, que hoje é um CT, na verdade é o quê lá? É uma lavanderia. Está desenhada uma lavanderia. Ninguém sabia, quer dizer, o poder público não fiscalizou, não vigiou e os meninos faleceram. A falta do poder fiscalizatório foi o que aconteceu naquela tragédia de Brumadinho. O poder público não fiscalizou efetivamente, nem de forma potencial, as pessoas morreram em função da barragem. A mesma coisa aconteceu com a Boate Kiss. Lembra que a gente não teve uma fiscalização ostensiva das casas noturnas, das boates, sei lá, inferninho, sei lá como que é o nome. Mas quando aquilo aconteceu, o Brasil inteiro parou e começou-se uma fiscalização efetiva, não foi? Então, nós temos dois fatos geradores de taxa. O serviço público específico e divisível, colocado à sua disposição de forma efetiva ou potencial, como, por exemplo, o serviço de tratamento de esgoto, de água potável, e o serviço que remunera o poder de fiscalização, a vigilância sanitária, a regulação de licenciamento ambiental. Na sua prova, a taxa de fiscalização ela vai estar traduzida como sendo licença ambiental.
regulação de fiscalização. Tudo que você olhar na prova, que é licença e fiscalização, é remunerado mediante taxa. A gente paga uma taxa e o Estado entrega um serviço para nós, um serviço de poder de polícia, poder de fiscalização. Quando ele não fiscaliza, ele entra no polo passivo de uma ação. Foi o que aconteceu lá em Brumadinho, é o que vai acontecer na Boate Kiss, é o que está acontecendo lá com o Estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, a prefeitura que não fiscalizou o CT dos meninos do Flamengo. Não tinha fiscalização ali, né? Então, faltou o poder de polícia. A taxa estava paga em Santa Maria, mas a taxa, apesar de paga, não havia sido feita uma fiscalização ostensiva no local para verificar a porta corta-fogo, as saídas de emergência. Não se sabia nada a respeito do local. Entenderam, pessoal? O porquê dos dois fatos geradores de taxa? E outra coisa, uma coisa importante, quem que pode cobrar taxa? Quando eu pergunto isso, eu quero saber o seguinte, quais são os entes políticos que podem cobrar taxa? Todos os entes políticos. A gente diz que taxa é tributo de competência comum. Ó. A taxa é tributo de competência comum. Significa que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal podem cobrar taxa, é tributo de competência comum. Professora, me dá um exemplo de taxa cobrada pela União para emissão de passaporte. Não serviço público específico e divisível? Sai seu nome, seu RG, o nome da sua mãe, do seu pai, a sua fotografia, não é? Ele faz a leitura facial, as suas digitais. Está vendo como é um serviço público específico e divisível? Você remunera a União mediante taxa e ele lhe entrega um serviço público específico e divisível. O município, por exemplo, que cobra taxa de lixo. O município, o Distrito Federal e os estados que cobram taxa e custas judiciais. Quando a gente vai pagar as custas, né? As custas têm natureza de taxa. As custas judiciais, para a gente financiar o Estado, não é? Em função de um serviço público específico e divisível colocado à nossa disposição, que é o Poder Judiciário à nossa disposição. Entenderam, pessoal? Tudo bem? Ok? Tranquilo? Ficou claro? Ó, então vamos lá. Aqui na letra A, né? Ainda que a atividade administrativa não seja posta à disposição do contribuinte, né, que vocês falaram que essa estava errada, a taxa pode ser cobrada, haja vista que ela independe da disponibilidade do serviço. Tá vendo como essa está certa? Parece que não deveria estar, não é? Essa está correta, porque independentemente da disponibilização ou disponibilidade do serviço, independentemente, por exemplo, de um serviço porta a porta, de um serviço de fiscalização porta a porta, a fiscalização pode ser feita à distância, inclusive, não há problema nenhum. Em função disso, independentemente da disponibilidade efetiva do serviço, sendo meramente potencial, a gente entende que a taxa pode ser objeto de cobrança. Esta daqui aparece para a gente como sendo a alternativa errada. Então, ó, ainda que a atividade não seja posta à disposição, peraí, deixa eu só voltar. Ainda que ela não seja posta à sua disposição, a taxa pode ser cobrada, haja vista que a sua cobrança independe da disponibilidade do serviço. Ficou a lousa aqui, né? Entrou a lousa dentro do PPT. Tá bom, pessoal? Então, a alternativa A como alternativa correta. E qual é o erro que nós temos aqui na alternativa que parece correta? Ele diz assim, ó, nos serviços definidos em lei como atividade compulsória, independe da definição em lei. Só por isso. Aqui está o erro. É uma pegadinha da questão. Independentemente definidos em lei como atividade compulsória ou não. Algumas atividades não precisam de definição em lei como sendo compulsórias. Independentemente disso, se aquele serviço for remunerado mediante taxa, está definido em lei quais são os serviços remunerados mediante taxa, a gente tem a desnecessidade da utilização ser efetiva, podendo ser apenas potencial. O único vício é o definidos em lei aqui, o restante dela está correto. O restante dessa frase aqui não serviria, tá bom? Próxima questão. Oi, pode falar.
O pedágio não é espécie tributária. Pedágio é preço público, ele não está entre as espécies tributárias. Nós temos 5 espécies tributárias, tá? Os impostos, as taxas, os empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria e as contribuições sociais. O pedágio é preço público, é uma forma que nós temos de remunerar, por exemplo, a conservação de rodovias. O direito tributário não mexe com pedágio, nem com tarifas e nem com preço público. Tá bom? Não é nem espécie tributária. Parece, né? Mas não é. Parece uma taxa. Ah, parece que eu estou pagando uma taxa. Não, não é taxa, é tarifa. Não é tributo. Tá bom? Sobre o conceito de tributo, assinale a alternativa correta. Os tributos podem ser cobrados em moeda. Significa em dinheiro. É isso, tá? Em dinheiro. Ou cujo valor nela se possa exprimir. E não necessariamente sua cobrança será compulsória, por se tratar de uma ação discricionária do Estado, a atividade de fiscalização e cobrança e imposição fiscal. A gente tem um erro grave aqui, ó. Ele está falando que, na verdade, a cobrança não será compulsória, ó. Mentira, a cobrança de tributo é compulsória. Você paga porque quer ou porque o Estado determinou que você pagasse? Ai, você até vira o olho. Meu Deus, ele manda que eu pague. É compulsório esse pagamento, né? A gente não paga porque quer, a gente paga porque pratica fato gerador. De IPVA, de IPTU, de imposto de importação, quando a gente pratica fato gerador, compulsoriamente a gente paga tributo, tá bom? Letra B. Então, essa primeira está errada, né? As contribuições previdenciárias, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal, não são tributos. Ah, são sim. Para de loucura. O STF não falou nada disso. As contribuições especiais, dentro delas as contribuições previdenciárias, claro que são tributo. Elas se sujeitam a todos os princípios de natureza tributária. Contribuição social, por exemplo, a de natureza previdenciária, aquela que a gente paga porque nós somos regidos pela CLT. Por exemplo, aquela contribuição é sim tributo, é espécie tributária, tá bom? O STF só falou que ela era sui generis, mas ela não disse que não era tributo, não. O tributo não deve se confundir com uma sanção para atos ilícitos, embora penalidades possam ser cobradas em função da desatenção da legislação tributária, pois as penalidades possuem uma previsão de fato gerador diferente da previsão do fato gerador dos tributos. É meio complexa a frase, né? Mas vamos olhar, quer ver? Ele diz assim, ó, o tributo não deve se confundir com uma sanção, ou seja, com uma forma de coagir o contribuinte a fazer alguma coisa ou de penalizar o contribuinte. Ele fala, embora penalidades possam ser cobradas em função da desatenção da legislação tributária. Qual foi o prazo para a declaração de imposto de renda? 30 de abril. Se você desatende a legislação, o que acontece com você? Você paga a multa. Tá vendo que a penalidade aqui para a gente é a multa? Quando você desatende a legislação tributária com relação ao prazo de declaração do imposto, do tributo, a forma como você recolhe, se você recolhe em atraso, se você recolhe errado, o que ele vai te cobrar? Penalidade, que é a multa. No direito tributário, a penalidade a gente vai ler como multa, tá bom? Possam ser cobradas, pois as penalidades possuem uma previsão de fato gerador diferente da previsão do fato gerador dos tributos. É verdade. Qual é o fato gerador do tributo? O fato gerador do tributo é você ser proprietário de veículo automotor, você ser proprietário de imóvel localizado em zona urbana, que você obtém renda ou acréscimo patrimonial. É diferente de uma penalidade, não é? É isso que ele está falando. Essa aqui é a alternativa correta, né? Ela está muito escrita, assim, tecnicamente escrita, mas ela é a que está perfeita na construção dela. A letra B confunde muito. Olha aqui, ó. A letra B confunde demais. As contribuições previdenciárias não são tributos. Pelo amor de Deus, são tributos sim. Estão dentro das espécies tributárias, tá? É que está tão bem construída a frase que é uma frase encantadora pra gente. É uma questão sereia essa daqui, né? Ela fica assoviando nos nossos ouvidos, né? Letra D. A cobrança simultânea de tributos e penalidades justifica uma alegação de bitributação por parte do contribuinte, mas não do responsável tributário, não é verdade? A verdade é que, quando você pratica fato gerador, nasce a obrigação de pagar tributo. Quando você descumpre com a legislação tributária, nasce a obrigação de pagar penalidade, multa. Se, por exemplo, você está lá,
Você está lá deslocando um caminhão cheio de mercadorias e o fiscal de barreira te para, e o que ele quer fazer? Abrir o caminhão, verificar que mercadorias são aquelas. Não é isso que acontece? Então, veja, o fato gerador nasce porque a gente praticou um verbo descrito na norma, não é? E a penalidade nasceu por quê? Por conta de um descumprimento de uma obrigação acessória. Entenderam isso? Ficou claro, pessoal? O professor Fernando está aqui me filmando, tirando picture de mim. O professor Fernando é o nosso assessor de imprensa. Obrigada, Fê. E aí, o que nós temos é exatamente isso, tá vendo? Ó, ele fala para você assim, ó, a cobrança simultânea de tributo e penalidade é bitributação. Não, não é bitributação. Fato gerador de tributo é uma coisa e o fato gerador de penalidade é uma outra coisa. A fundamentação legal, pessoal, para essa questão aqui é o artigo 16 do Código Tributário Nacional, porque o 16 CTN fala da definição de imposto. E na definição de imposto, ele vai falar para você, e na definição de imposto ele fala para você que ele não se compreende ou ele não compreende uma penalidade, uma sanção. O artigo 3º do Código Tributário Nacional colabora conosco também, porque ele fala, tributo é uma prestação compulsória que vai ser expressa em moeda e não é uma sanção de ato ilícito. Não é nada disso. Você paga porque pratica fato gerador. E aqui no artigo 113 do Código Tributário Nacional, nós temos as obrigações tributárias. Ele vai falar para você sobre as obrigações tributárias, dizendo para você lá no 113 do CTN que a obrigação principal é recolher tributo mais multa. Isso é obrigação principal. E a obrigação acessória são os deveres instrumentais previstos na legislação tributária. O imposto de renda está lá, que é a declaração, você submete até as 23h59 do dia 30/4. Se você deixa passar e vai lá para o dia 1º de maio, você já vai recolher o tributo com multa, R$ 167 de multa pela falta de recolhimento dentro do prazo. Tudo bem? Então, lembra que uma depende da obrigação tributária principal, que é a prática de fato gerador, e as obrigações acessórias, o descumprimento delas e inobservância, são convertidas em multa ou penalidade na legislação tributária, tá bom? Então, definição de tributo, definição de imposto e as obrigações tributárias. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida aqui? Tudo bem? Próxima questão, podemos ir? Vamos lá para a próxima? 3. O município instituiu uma contribuição de melhoria, no valor de R$ 300 para todos os contribuintes, em razão de uma obra pública de calçamento de vias municipais realizadas no exercício de 2018. Esta contribuição de melhoria é, 2 pontos. Então, em primeiro lugar, ele fala para você que foi um município, o tributo que ele está te dizendo, apontando para você de contribuição de melhoria, ele define para você o valor, que é R$ 300, e o fato gerador é obra pública de calçamento de vias públicas municipais. É isso que ele fala. Tem aqui o sujeito ativo, que é o município, o sujeito passivo, que é você, e tem a obrigação nascida em função de uma obra pública colocada à sua disposição. Aí ele pergunta, esta obra que foi cobrada no valor de R$ 300 de todos os contribuintes é devida por ter fato gerador de obra pública. Letra B, devida porque o município tem direito a se reembolsar das obras públicas que beneficiem os moradores, sob pena de enriquecimento sem causa por parte dos moradores. Indevida, porque deveria ter sido cobrada antes da realização da obra. Essa não, né? Porque tem que ser depois da obra, né? A gente tem que experimentar a valorização imobiliária, não é? Não pode ser antes da obra pública, tem que ser depois, né? E letra D, ela é indevida, porque não está sendo cobrada de maneira individualizada, em razão da valorização imobiliária, deixando de considerar o quanto que cada imóvel teve de valorização em razão de obra pública. Ele falou no enunciado que todo mundo paga 300. Será que todo mundo paga 300? É isso que ele está falando. Será que todo mundo paga 300? Nem todo mundo podia pagar 300, porque a gente vai ter que olhar a valorização individual de cada imóvel, né? Porque o fato gerador da contribuição de melhoria é exatamente esse. O fato gerador é a valorização imobiliária.
É a valorização imobiliária, que está prevista no artigo 145.3 da CF. Perfeito, valorização imobiliária. A valorização imobiliária é um resultado do quê? De uma obra pública. Então, em decorrência de obra pública. A valorização imobiliária, que é o que nós estávamos pensando, né, é tida como a diferença do valor venal do imóvel antes e após a obra. Por isso que aquela a gente tinha que tirar da nossa frente. A diferença é de valor venal antes e após a consecução da obra. A gente tem que imaginar que tem que ser uma obra pública. Se é uma obra pública, quem que pode executar essa obra pública? Todo mundo. União, estados, municípios e Distrito Federal. Se a União, estados, municípios e DF, assim como taxa, contribuição de melhoria, tributo de competência comum. Todos os entes políticos, respeitadas as suas atribuições, podem executar uma obra pública. E se esta obra trouxer valorização imobiliária, a gente pode ter cobrança de contribuição de melhoria, não tem problema, mas a gente tem que pensar na valorização individual de cada imóvel. Pensa, às vezes um imóvel de esquina é mais valorizado que um imóvel no meio da rua, de 3 ruas atrás. Então, você imagina que nem todos os imóveis vão ter a mesma valorização imobiliária, tá bom? Então, o tributo de competência comum, que são as contribuições de melhoria. A definição de contribuição de melhoria, como fato gerador está lá no inciso 3 do artigo 145 da CF, artigo 81 do CTN e 82 que fala da valorização que é individual. A gente tem que verificar quanto que individualmente cada imóvel foi valorizado. Não dizer, vai todo mundo pagar R$1.000, vai todo mundo pagar R$300. Isso não existe, tá bom? Por isso a alternativa que está correta é a da letra D de dado, tá? Última questão desse bloquinho, ó. Marcos, ficou alguma dúvida? Tudo bem? Marcos, prefeito de um município, preocupado com o desequilíbrio financeiro do ente federado por ele administrado, iniciou um processo de estudos plurais para averiguar a possibilidade de fazer crescer os recursos fazendários municipais, aumentar a arrecadação dele, né? Estava com problema na arrecadação. Atento à leitura da disciplina constitucional do assunto, ai meu Deus, é Marcos, né? Marcos percebeu que, letra A, os municípios podem estabelecer taxas que tenham como foco a prestação de serviços públicos, desde que estas não possuam uma base de cálculo própria dos impostos. É possível, por meio de taxa, aumentar a arrecadação? Ou não é possível? Pensa aí, vamos guardar. Letra B. É vedado aos municípios instituir contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, sendo admitida a instituição de taxas e impostos variados. Estranha essa alternativa, né? Olha lá, a gente acabou de ver contribuição de melhoria e ele falou que o município não pode prever contribuição de melhoria. Claro que pode, né? É vedado o município instituir contribuição de melhoria em decorrência de obra pública? Não, esse é o objetivo ou fato gerador da contribuição. Então, essa aqui está incorreta, né? Letra C. É permitido aos municípios instituir taxa de iluminação pública, pois o serviço é essencial para a coletividade e se caracteriza como um serviço compulsório. Letra C. E letra D. Os municípios podem estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos intermunicipais, ao exemplo do que se dá com as taxas. E aí? Essa aqui eu risco? Nossa Senhora, significa o quê? Que pode riscar? Tá bom, então a gente risca. Cuidado, viu? Porque a letra C é uma grande pegadinha, se não for a maior de todas. A taxa não remunera serviço de iluminação pública. Quem remunera serviço de iluminação pública é a COSIP, caiu na última prova de primeira fase. A COSIP é tributo de competência dos municípios e Distrito Federal. A COSIP está prevista lá no artigo 149-A da Constituição Federal de 88. Cuidado! Taxa de iluminação pública é inconstitucional. Por quê? Iluminação pública é serviço público específico e divisível ou serviço prestado à coletividade? Letra B, a coletividade. Você consegue individualizar?
A iluminação, graças a Deus não é possível a individualização. Então, quem remunera a taxa de o serviço de iluminação pública é a COSIP, que vai na tua conta de energia elétrica. É a contribuição que incide sobre o serviço de iluminação pública prestado pelo município e Distrito Federal, tá? Então, essas duas aí erradas. E a letra A. Ele pode, sim, estabelecer taxa que tenha como fato gerador alguns serviços públicos que ele coloca à disposição. A única vedação é que ele não pode usar a mesma base de cálculo própria de impostos. Essa é a única vedação. Esta daqui, talvez você conseguisse acertar pensando numa eliminação. Em olhar e falar, cara, você está muito errada, não pode ser. Aí você sobe uma mais e fala, não, essa aqui também está ramelada. E aí você fala, sobrou essa. Vai na fé que é ela mesma. Você fala, ah, não, acho que eu consegui eliminar, mas eu tô louco de ter... Não, você eliminou porque você percebeu uma série de vícios dentro da construção da frase. O que você não pode fazer é voltar nela e falar, não, eu vou achar uma palavra certa nela. Não, ela está viciada, você já viu o vício. Então, assim, essa alternativa é a correta e a gente coloca como fundamentação legal o parágrafo 2º, o parágrafo 1º, perdão, do artigo 145 da CF, né? Essa aqui é a letra A corretinha. Então, o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal e também o parágrafo 2º do artigo 145 da CF. Porque ele vai falar que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. A base de cálculo das taxas tem de ser diferente de impostos, não pode ser igual, tem de ser diferente dos impostos. Ele pode estabelecer uma taxa por meio de lei municipal, não há problema, é tributo de competência comum. União, Estados, municípios e DF podem cobrar por meio de lei. O que ele não pode fazer é pegar uma base própria de... Professora, fala para mim uma base de cálculo própria de imposto. Valor venal de IPTU. Valor venal de IPTU é base de cálculo de IPTU. Eu não posso jogar essa base de cálculo para taxa. Lembra da Martaxa, aqui no município de São Paulo? Por que ela ramelou na missão? Porque ela queria utilizar a base de cálculo própria de IPTU para cobrar a taxa. E aí não dá. É inconstitucional a cobrança. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Estava muito rápido? Tá bom? Qualquer dúvida, se estiverem fazendo questões de espécies tributárias, que é o que eu queria que vocês estudassem, espécies tributárias, façam mais questões, me mandem dúvida, manda lá uma fotinho que eu respondo a pergunta para vocês, tá bom? No próximo bloco a gente vai falar sobre imunidades tributárias.